Olá pessoal, meu nome é Flávia, sou aluna da FGV de Santo André, em São Paulo, no curso de MBA em Gestão da Saúde. Farei uma pequena apresentação sobre o livro Os Axiomas de Zurique para a disciplina Finanças Aplicadas à Saúde 2, cursada com o professor Cristóvão. Os Axiomas de Zurique trata-se de como administrar os riscos financeiros através de conselhos criados pelos banqueiros de sucesso, com a intenção de orientar investimentos, que em resumo se aplicam em qualquer situação em que se arrisque capital, que vão se encaixando gradativamente em sequências durante os conselhos de investimento, conforme o diagrama apresentado. O diagrama apresentado está separando os axiomas em cada 6 axiomas, porque nós temos 12 axiomas grandes e 16 menores. Eu separei em 6 e aqui eu vou falar do primeiro axioma. O primeiro grande axioma é o do risco. Esse axioma ele deixa claro que quando se preocupa com seu investimento ou especulação, é sempre um bom sinal. Sem se preocupar, significa que você não está se arriscando o suficiente. Diz ainda que tem que se aventurar, pois a aventura é que se dá o sabor à vida. É a única maneira de viver uma aventura expondo-se a riscos. Aqui nós vamos falar do primeiro axioma menor. Só aposte no que vale a pena. Isso não quer dizer que só deve apostar o que se pode perder. Mesmo porque, se isso acontecer, continuará pobre. Exemplo, se você aposta $100, vai dobrar o dinheiro, você continua pobre. Se você perder o dinheiro, não vai fazer tanta diferença. Isso não é se arriscar. O segundo menor resista às tentações das diversificações. As diversificações, além de reduzir os riscos, também reduzirão à mesma medida qualquer esperança que você possa ter de ficar rico. O fato é que quando se diversifica muito, um exemplo, você tem $5.000 e faz 10 apostas de $500 cada. Isso dará uma sensação de despreocupação, um quentinho na barriga, você se sente protegido de qualquer perigo. Pois é, inclusive do perigo de enriquecer. O segundo grande axioma, o da ganância. Realize o lucro sempre cedo demais. Este axioma ensina que devemos parar assim que alcançarmos o lucro desejado. E que mesmo que esteja no momento de sorte, não deve demorar para parar. Pois isto geralmente que os amadores fazem. É o que os amadores fazem, tentam esticar a sorte, isso reflete a ganância. E quando se aprende a parar assim que obtiver o lucro desejado, você reduz a ganância e aumenta suas chances de ficar rico. Para a maioria, parece incrivelmente difícil cumprir o segundo grande axioma, pois o maior problema é o medo de se arrepender, sendo que este problema é fácil de resolver. Só não olhar para as cotações de ações que você já vendeu, assim não há risco de arrependimento, evita crises de choro. Axioma menor. Terceiro axioma menor. Entre no negócio sabendo quanto quer ganhar, quando quer chegar e quando chegar lá, caia fora. Este axioma visa ajudá-lo a decidir o quanto é o bastante, porque a distância é arbitrária. Você sozinho deve decidir quando rompeu a linha de chegada, pois a corrida acaba quando você disser que acabou. Isso pode e deve ser estabelecido antes de começar a corrida. O terceiro grande axioma, da esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone. Este axioma fala de quando as coisas vão mal. E ensina que precisamos aprender a perder para ser vencedor. Conselho traduzido em números, uma regra de ouro. Se deve vender quando o preço de uma ação cair entre 10% e 15%, em relação ao preço mais alto alcançado enquanto em seu poder. Assim, a ideia é cortar os prejuízos cedo e não se basear na esperança de que vai melhorar. Aceitar as pequenas perdas para se proteger das grandes. Nunca deve recusar-se a aceitar que está errado, pois é a mais errada das reações possíveis. Quarto axioma menor. Aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Deveríamos agradecer nossas pequenas perdas, pois elas nos protegem das grandes. Mas claro que ninguém consegue tão facilmente assim.
Os grandes obstáculos encontrados para isso é o medo de arrepender-se, incapacidade de abrir mão de parte de investimento e a dificuldade de admitir erros. Agora vou falar do quarto axioma, das previsões. Quarto grande axioma: desconfie de quem afirmar que conhece uma névoa que seja do futuro. Ninguém tem a mais remota ideia do que acontecerá no futuro, seja o amanhã, mês que vem, ano que vem. Especulador de sucesso não baseia suas jogadas no que supostamente vai acontecer. Ele reage ao que realmente acontece, mas os oráculos devem ser deixados de lado. Ouvir os profetas é um grande erro. Não se deve basear suas especulações em previsões. Agora vamos falar do quinto grande axioma, dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Este axioma é considerado o mais importante, axioma imperial. Quando absorvido, você será um especulador mais competente. Enquanto passa o tempo, o especulador vai se tornando mais esperto. Quinto axioma menor. Cuidado com a armadilha do historiador. Não veja a ordem onde não existe. Deve estudar especulações que esteja interessado, exemplo, poker, arte ou qualquer outro. E quando encontrar o que te dê boa impressão, aposte. Sexto axioma menor. Cuidado com a ilusão do grafista. Não se deixe hipnotizar pela ilusão de ordem, pois os seus estudos podem ter aumentado suas probabilidades, mas não ignore o papel que o acaso desempenha nos seus projetos. Sétimo axioma menor. Cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de casualidade. Você continua lidando com o caos. Enquanto tiver isso em mente, poderá poupar-se de grandes estragos. Seu monólogo deve ser assim: tudo bem, fiz o dever de casa o melhor que eu pude. Acredito que fiz uma boa aposta e que vou ganhar. Mas sei que não sou capaz de controlar as casualidades. Existem possibilidades de dar errado. Estarei sempre atento. Oitavo axioma menor. Cuidado com a falácia do jogador. Dito como hoje, estou quente, hoje é meu dia de sorte, traz a impressão de que estão eufóricos, que estão arriscando seu dinheiro com menos prudência. Sexto grande axioma, da mobilidade. Evite lançar raízes. A mensagem aqui se divide em duas, cada uma coberta por axioma menor. Nono axioma menor. Uma operação que não deu certo. Não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade. Décimo axioma menor. Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Evitem levantar raízes, elas tolhem seus sentimentos, muitas vezes por ter criado os filhos, por terem caminhado a vida, por ter netos que nasceram e se criaram ali. Faz com que pensamos e demoramos a tomar uma decisão lucrativa, deixando um bom negócio passar e não ter retorno mais tarde, pois passa a não valer tantas vezes mais do que um dia a comprara e jamais chegará pelo menos que comprou um dia. Não se deixe prender a sentimento em suas especulações. Se perceber oportunidades melhores, corte as raízes e siga em frente. Sétimo axioma, intuição. Só se pode confiar em um palpite que não possa ser explicado. Ou melhor, que possa ser explicado. Devemos pesar sempre as atitudes e nem sempre ridicularizar os palpites. Às vezes podem ser úteis para clarear algo em que já havia pensado e deixado de lado, porém deve ter cuidado, pois os palpites podem ser confundidos facilmente com esperança.
11º axioma menor. Jamais confundam palpites com esperança. Só confie em palpite se você for capaz de identificar algo que consiga explicar. Oitavo axioma. Religião e ocultismo. É o oitavo grande axioma. É improvável que se inclua ficar rico nos desígnios de Deus para o universo. Devemos manter separados o dinheiro e o sobrenatural, pois podem ser uma mistura bem perigosa. 12º axioma menor. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. E o 13º axioma menor, não é necessário exorcizar a superstição, podemos curti-la desde que ela conheça seu lugar. Não existem provas de que Deus ou qualquer outro que se acredite que seja sobrenatural esteja interessados em saldo bancário. Portanto, deixe a religião e as crenças de lado. Esperar a ajuda de Deus, do oculto ou de poderes mentais pode ser muito perigoso. Nono axioma: otimismo e pessimismo. O otimismo é inimigo do especulador, porque ser otimista dá uma sensação boa. Isso é muito perigoso. Pode deixar de raciocinar. Em cima de tanta crença otimista, tem que ser um pouco pessimista a ponto de, antes de apostar seu dinheiro em algo, consiga ver se der errado, conseguirá se safar da situação. Você consegue se safar da situação? Ok. Dentro desse axioma, nós não temos o pequeno grande axioma, os menores axiomas. 10º grande axioma, do consenso. Fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errada. Evite sempre seguir rebanhos, entrar em ritmo de Maria vai com as outras. Esse negócio de seguir a modinha não dá certo. 14º axioma menor. Jamais embarque nas especulações da moda. Pense sempre que a melhor hora de comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. 11º grande axioma, da teimosia. Se não deu certo na primeira vez, esqueça. Nunca fique no investimento por teimosia, dizendo que deve perseverar. 15º axioma menor. Jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. Nunca engula a ideia de que é possível melhorar uma situação ruim fazendo um preço médio. 12º grande axioma, o do planejamento. Evite o planejamento a longo prazo, ele gera a perigosa crença de que o futuro está sob controle, porém não se pode enxergar. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, para que possa reagir à medida que os problemas se apresentem. 16º axioma menor. Fuja de investimentos a longo prazo. O único investimento a longo prazo que se deve apostar é no de ficar rico. Se é que alguém quer ficar rico, terminamos por aqui. Falei dos 12 grandes axiomas e dos 16 menores axiomas. Quem ainda quer ficar rico ou quer investir bem o seu dinheiro, é só seguir o livro. Muito obrigada, eu tentei fazer o melhor, espero que vocês entenderam. Muito obrigada, professor.